Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui do F90 da ESPN Brasil. O pessoal falando sobre Zubeldia, abordando também ali o tema Rames Rodrigues dos últimos 2 jogos, não foi nem relacionado para as partidas do São Paulo. Acredito, né, que vai ser bem complicado nessa situação aí do Rames Rodrigues, ainda mais com a chegada do Zubeldia. Vamos dar uma olhada aqui, né, ver o que a mídia está falando do Tricolor. Créditos ESPN, que está na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Paulo, a carinha dele, olha a carinha do bebê. A gente tentou trocar. Olha a carinha, por que ele tá assim? Aqui. O bebê é o Ramos, você falou a carinha do bebê, eu pensei que era eu. Olha só. O biquinho tá O aparecendo. que tá acontecendo? Olha a carinha. Hein? Professor, o senhor que é professor, Celso Zelt, trocaram o professor 4 vezes. Ele falou, tirei nota baixa que o professor não gosta de mim. Ficou de novo pequeno tá pra mim. fora. Mas será que alguém vai defender ele hoje? Vamos ouvir o Zubeldia. Será que alguém vai defender? Será? Biquinho? Faz o biquinho. Yo tomo decisiones en relación a lo que veo y para eso estoy aquí, para tomar decisiones. Si no está James, porque considero que tienen que estar otros compañeros. Tengo claro cuál es mi profesión y tengo claro cuál es mi responsabilidad. Y un entrenador vive tomando decisiones y tratamos, junto con mi staff, que esas decisiones siempre sean en favor del grupo y que sean en su mayoría positivas. Al entrenador se lo va a juzgar por el resultado final, ¿no? Pero hay algo que aprendí en 15 años de profesión, que siempre las decisiones van a estar en función de lo que veo y en función del conjunto. Todos están considerados, pero al final del día o antes de los juegos, del jogo, tengo que tomar decisiones. Declaração, eu não sei se para vocês, mas para mim fica cada vez mais claro que o Rames... Aliás, ontem a informação é a seguinte, o Rames não estava no material que foi cedido pela assessoria de imprensa do São Paulo. Geralmente tem lá desfalques e tal. O Rames deixa de lado, porque ele não foi uma opção técnica. Não foi querer. Tava machucado. Um recado, né? Machucado. Um recado, né? Belíssimo recado, né, hein, Pedro Ivo? Mas eu aí vou deixar você por último. E o Birner, inclusive, no papo que a gente estava tendo com o Bubu, acho que o fã do esporte vai lembrar, o Birner, inclusive, citava que a situação da dor no tendão, né? E ele trazia informação que não era simplesmente uma dor no tendão, e também complementando que uma dor no tendão no meio de semana, ontem por uma opção técnica. E aí o São Paulo vai também se amarrando ali, o treinador falando o que fala, vai se amarrando e não conseguir mais uma vez explicar o que acontece com o Rames. Ele fica fora pela dor, ele fica fora pela viagem, ele fica fora por opção técnica. Então você vai alimentando um debate do que vai ser feito com o Rames. Lembrando, é um cara que já saiu, aí não teve proposta, aí volta. Aí tem que jogar. Aí uma pressão coloca ele no time. Aí o diretor falando uma coisa, o treinador achando outra. Então o São Paulo vai se amarrando num momento que não precisa. Num momento de treinador novo, o time jogando bola. O jogo de São Paulo, inclusive, você já começa a ver quando aproxima pelo lado, traz a bola, trabalha, consegue fazer um gol, o time que vem bem, você consegue... Você está começando a identificar como o São Paulo sabe atacar, o que vem fazendo dentro de campo. E sempre vai voltar para essa pauta de fora de campo se você não comunicar direito o que você quer do Rames ou o que você não quer mais, né? Mas acho que o Zubeldia foi bem claro, né? As duas condições que ele coloca muito claro. são as que o Rames não atende. Ainda mais, professor, pelo Luciano ter feito 2 gols. Então, porque o recado sai dele é o pra seguinte, homem? eu relaciono pelo que vejo e pelo que é melhor para o conjunto. Pelo que ele vê, o Rames não entregou nada. E pelo que é melhor pelo conjunto, para o conjunto, não é o jogo do Rames. Então, ou é outro Rames, que é uma discussão que a gente traz de outros técnicos também, e até de outros clubes em relação ao Rames, né? O Rames em clubes nunca foi o que ele foi na seleção. A seleção joga em função dele, os clubes não podem jogar em função dele. Então, ou é outro Rames, ou não vai jogar. Eu acho que o Zubeldia é o cara que deixou isso mais claro até agora aqui, ainda que nas entrelinhas. Mas é muito claro o que ele falou. Mas eu acho que não ficou nem nas entrelinhas, não, viu? Direto, foi mais né? direto? Foi bem direto. Foi uma Quando indireta, ele foi fala direto. que ele escolhe aquilo que ele vê, Né? ou seja, para um bom entendedor, eu estou vendo aqui, tem que estar outros companheiros, né? Ele falou isso, tem outros... Muito claro, eu estou convocando aqueles que treinam, que jogam, que se dedicam e, no meu modo de ver, para o time, esses caras são melhores que o Rames. É isso. Eu acho que precisa parar um pouquinho de falar de Rames agora, porque o Rames não é o problema do São Paulo.
pelo que dá para entender, o Rames não é o E eu problema do até São Paulo. lamento, Zé, que nós vamos perder essa problema- pauta já. Eu acho que A gente arranja outra. eu lamento. A gente arranja outra, Edu. Não, mas é isso, esse é o ponto que eu vou chegar. Eu acho que é um grande jogador, é um jogador tecnicamente fantástico, ele tem muita facilidade para jogar. Mas hoje, dentro daquilo que é o São Paulo, daquilo que se exige do São Paulo, e não só o São Paulo, mas o treinador, né? Primeiro era o Carpini, depois era o Mas eu Dorival, acho que depois só- era isso, depois era aquilo. Agora vem o Zubeldia. E ele vem e fala claramente, olha, não vai jogar pela carteirada aqui, vai jogar por aquilo que eu vejo todos os dias e o que é melhor para o time. Só deixa É isso. explícito o erro que foi a situação do final da passagem do Carpini. Porque o que o Zubeldia está falando foi falado no início do ano. Sim. E foi falado pelo Carpini. O Carpini falou. O Carpini chegando no início do ano, ele falou, olha, e não precisou citar diretamente, gerar nenhuma situação desconfortável com o Ramos, mas para jogar no time vai precisar estar treinando, entendeu? Aí do nada o Ramos começa a ganhar minuto e pedindo passagem e é titular. E sim, não é que ele melhorou muito a entrega dele do ponto de vista de intensidade. Do nada não, né? Depois que ele falou que ia sair, então você está voltou, deixando né? explícito que tinha algo maior ali. Algo para além do campo, para além do treinamento. Então chega o Zubeldia, que tem um pouco mais de tamanho no mundo da bola, um pouco mais de personalidade para virar e falar, não, independentemente de quem seja, o meu time está jogando, vai começar a jogar assim, e ele não está no plano do meu time. Então, a diretoria de São Paulo, que não resolveu o problema em janeiro, não resolveu em fevereiro, não resolveu no início de abril, ela vai resolver agora? Porque agora é mais fácil, porque tem um treinador para referendar isso, depois você coloca na conta do treinador e está tudo bem. Agora, tem um jogador ali parado, que você não sabe o que você faz, e dizem que é boa pessoa, não é um cara que, apesar de não conseguir entregar o que dele se espera no treino, não está tratando mal ninguém, mas você precisa resolver, está muito claro que você está precisando resolver uma situação de alguns, muitos milhões, quando você faz o preço do ano. Mas ele precisa querer há quanto tempo? Há quanto tempo ele Mas precisa é isso que eu querer? tô falando, que fica maior a... Tem mais, Edu. Quanto mais o time entregar coletivamente, menos viúvas o Rames vai ter. Porque as viúvas do Rames, os argumentos eram, não, ele pode, num lance, ele tem tecnicamente. Mas isso é um argumento muito forte quando o time não está andando, como não estava. Então aí precisava de um salvador. Agora, se esse time encaixar, Você acha que não Cada vai ter vez mais menos. viúva do Rames a partir de agora? eu acho que vai sobrar só uma. Injusto. Você ainda vai continuar time O Bubu é viúva do bom futebol. Casamento, você casa com alguém, não é pra separar, né? Até o casamento é pra ficar. Até que a né? morte não separe. Então você ainda segue abraçado com o Rames. Sigo abraçado com o Rames, talvez com ele fora de São Paulo. O casamento dele com o São Paulo pode acabar, o meu com ele pode continuar, né? Minha adoração. Mas por peraí, ele. antigamente você ficava aqui, não falava, Pedro, Zé? Tem que Não, jogar. Tem que jogar. Tem que o São falar. Paulo perde com não tendo esse cara, o talento. Mas E aí? eu vou repetir o que eu falei no começo do programa em relação ao Flamengo e ao Palmeiras. Eu trago o sentimento torcedor. E, especialmente o torcedor São Paulino, eu me identifico muito com ele. Com essa Ah, figura, tá entendeu? vendo, Eu trago Zé? muito desse sentimento. Por quê? Então você vê, por exemplo, São Paulo e Palmeiras no Paulista, que foi o melhor jogo do Carpini como técnico. O Rames, o Morumbi pedindo o Rames, e o Rames entrou e entrou muito bem. Foi talvez algumas das melhores partidas dele. O Rames precisa Ele de entrou muito muito bem pouco pra convencer o Bubu. Entendeu? Zé, Então ali, olha lá. teve agora São Paulo e Palmeiras 0-0. O Morumbi já não estava pedindo o Rames. E ele entrou, não teve... Antes era assim, o chamou para aquecer, para entrar. Agora vai. O Morumbi já ficava todo, né, ouriçado e tal. Agora não tem mais isso. O São Paulino já ficou meio calejado assim, sabe? Olha, desse mato não vai sair coelho, seja pro lado bom. Então, assim... E o São Paulino, que ele como um torcedor, assim, muito apaixonado, ele já está zubeldizado. Então, O São Paulino já está zubeldizado. olha onde nós Outro vamos chegar, momento. vai. Também estava carpinizado em janeiro. Mestre Carpini, Então é o seguinte, professor mestre Carpini. Mas ter um Não pouco esqueça. do que falou, mas assim, foi leve o Pedro. O Carpini não tinha tamanho, estofo, envergadura para resolver uma... Já só estar no São Paulo Futebol Clube, para ele já era algo pesado, desafiador, né? O maior desafio da carreira. Ainda tem que lidar com administrar uma situação do Rames, para ele era complicado. Então, por exemplo, para mim, muitas vezes ele ficava cheio de dedos. O Rames é um jogador muito bom, mas que só pode atuar 20 minutos. Aí ele jogava na Colômbia um jogo inteiro, arrebentava na Espanha e tal. Aí você falava, essa conversa é pra boi dormir, porque jogar ele joga. Ele pode jogar... Não, ele só pode jogar 15 minutos. Por isso, eu não tô jogando porque ele ainda não... Ele tá sentindo alguma coisa. Aí ele viajava e jogava na Colômbia. Pô, peraí, as coisas não estão batendo.
E aí depois, quando o Muricy veio a público lá, numa entrevista, e meio que quase que obrigou o Carpini a escalar o Rames, pô, não, ele joga bola. A gente vê ele jogar na Colômbia, vai ter que jogar nesse time. Depois o Carpini, meio ali acuado, uma voz como o Muricy e gente pedindo arquibancada, o Carpini acabou se perdendo, botou o Rames lá depois em outras circunstâncias e a coisa já não funcionou exatamente. O Zubeldia tem tamanho. Então o Zubeldia, primeiro é o seguinte... hoje, cada vez mais, eu comparei um pouco quando o Zubeldia chegou com o Abel. Lembra que eu falei? Você falou assim, o Zubeldia é o Carpini que habla? Eu falei, cara, em vários momentos, daqui a pouco a gente vai poder falar que ele é o... Tô me ligando aqui, cara. Quem que será que é? Atende aí, professor. É alguém que não te conhece. Não atende. Segura só pra mim aí. Não, deixa eu ler. É Rames. Sem dedo. Rames. Rames. Aí Por que tá J. Rodrigues e um coração? Desistiu. Você acha que o Rames tá vendo o F90 agora? Não, Por isso ele te ligou, não sabe que você tá no ar. Pode ser. Mas assim, normalmente ele manda WhatsApp. Um coração. Ele manda WhatsApp pra mim, normalmente, né? Ele não é muito de ligar, assim. Entendi. Mas o que acontece? Esse cara não é normal, cara. A comissão técnica do Zubeldia precisa ser mais bem conhecida. Então, por exemplo, o Zubeldia tem 2 auxiliares, um especialista em defesa, que é o Cubeiras, e um especialista em ataque, que é o Grueso. Esses caras são muito participativos, são muito ativos. É mais ou menos como a comissão técnica do Abel. O Abel tem a fama, mas a bola parada do Abel, quem treina é um auxiliar dele que é mas muito bom. quando a bola entra, os auxiliares são muito participativos. Não, bola por exemplo, eles são fracos. o cara do ataque, Todo mundo tem o participação. auxiliar, que é o Grueso do ataque, ele é equatoriano. O cara deve conhecer o Rames muito bem. E não só por falar língua, por ser equatoriano, outro é colombiano, mas se acompanham muito. O Nelson Vivas, que é o preparador físico do Zubeldia, o cara é extremamente exigente, rigoroso. Então, certamente, eles O Carpini também viu que o Rames não dava, mas foi lá pressionar ele. Isso. A comissão do Carpini também viu. É muito parecida com, sei lá, com o João Martins, com os caras do Abel. Você vê assim, o Zubeldia, o gol, qual foi o gol do Ferrarese? Ele estava no gol, dentro do campo comemorando. Os caras são muito parecidos. Estão elogiando. Se bem que é começo de trabalho. É isso. Esse tratamento porque se a bola individualizado. não entra, é porque o cara tá cobrando demais. Ele então, se a isso bola mesmo, entra, é isso porque mesmo. era time demais, tava no Essa campo. comissão do Zubeldia é muito participativa, ativa, também em reclamação, em brigar, em churiçar a arbitragem. Já fizeram um curso antes de vir para o Brasil. Então eles são individualizados. Então esses caras chegam em cada jogador um por um. O que você precisa? O que você quer? Você tá afim? Vamos fazer não sei o quê? Vai esse trabalho. E o preparador físico é super exigente. Imagina ele chegando pro Rames agora. Rames veterano, mas assim... Eu vou fazer essa pergunta que tá na tela aí. Ah, mas é engraçado. Então, assim... Você vai entender o que é o São Paulo? Eu acho que não é uma decisão apenas do Zubeldia. Eu falei, a comissão técnica dele é ativa, é poderosa, faz trabalho individualizado. Então, eles já devem ter percebido, olha... Estamos agora conhecendo melhor o grupo com algumas semanas, né? Já tem 3 semanas, nem isso. Mas, ô, Bubu, posso fazer uma pergunta? Faz a pergunta. E ele tem tamanho. Você acha que o Muricy vai chegar agora... o Rames não está sendo... Algum diretor do São Paulo vai chegar agora e vai falar assim, olha, o Rames não está sendo aproveitado. Puxa, ele vai para a Colômbia e vai jogar. Precisamos aproveitar. O Rames deixou de ser um problema puramente de uma comissão técnica. Porque eu tenho absoluta convicção que a comissão do Carpini, que já fez isso lá atrás e verbalizou, chegou também ali em março e falou, o cara não entrega. Olha aqui a planilha dele. Ele não entrega no treino, ele não tem intensidade porque o nosso jogo pede, ele não consegue... a comissão do Carpini também não precisa ser tão gênio, vir lá de fora com a sua comissão para, olha, eles são tão participativos que identificaram que o Rames não entrega. Não, o que acontece é que tem um problema muito maior. O Carpini, ele foi engolido por algo maior, por uma diretoria. Ele foi engolido. A diretoria impôs que o Rames jogasse. Ele foi engolido. Não teve comissão para falar, mas o cara não entrega. O Zubeldia tem um pouco mais de tamanho e vai ser o cara cômodo ali. Então, para a diretoria, deixa que a comissão do Zubeldia resolve. Daqui a pouco a gente vai lá e fala, não dá o Rames. Não é que também chegou, olha, esse preparador físico é muito bom, esse auxiliar só pega... Toda a comissão técnica tem um auxiliar que pega mais bola parada de defesa, um auxiliar que pega mais planejamento ofensivo. Todo mundo tem isso. Só que o problema de São Paulo é que agora está numa situação cômoda. O trabalho do Zubeldia, ele é bom dentro de campo, taticamente, São Paulo hoje sabe como ataca. O trabalho do Zubeldia é bom. Isso vai dar respaldo para a diretoria virar e falar, então tira o Rames. Como o trabalho do Carpini não acontecia, como é que você virar e falar, tira o cara que joga bola? Não é mais Salvador. Não é só uma situação de comissão técnica. O Rames, ele é jogador do São Paulo, ele está com um contrato vigente. Então, só que me parece que agora não vai ter uma ingerência técnica como houve na administração anterior. Então, assim, o Rames está afastado do São Paulo. Eu não acho que o Zubeldia vai chegar assim, está afastado, não quero mais, vai treinar com a base, você não joga mais. Mas, assim, só vai ser aproveitado. Talvez ele consiga ainda, tenha a habilidade, ele e a comissão técnica dele, de recuperar o Rames. De fazer com que o Rames tenha um pouco mais de intensidade, como pode dizer o Pedro. Nós vamos perder essa pauta já, porque eu acho também, eu concordo com eles aqui, com os resultados. Mas, assim,
vamos aguardar, porque nós vamos ter que falar também nesse F90 em algum momento da semana do Luciano. O Luciano está em franca evolução e eu acho que ele está também ofuscando o Rames. Mas você São fala... Paulinos que criticam o Luciano. Eu falei mas aqui você do... fala tanto do Zubeldia, que tá... Como é que você tá? Zubeldizado? Teve um menininho que foi ontem, eu queria Desde fazer que o o nosso Carpini saiu, o São Paulo não perde, né? react dessa cena, ó. Olha lá, o menininho foi lá tirar uma foto com... Foi conhecer o Olha como o Zubeldia é forte, né? Olha É lá, aquela olha o que lá? ele fez, vamos ver. Olha como o Olha Zubeldia lá, é olha forte. lá, Zé. Ó. Põe de novo aí, olha lá. Ó. É de novo, ó, o menino. Saiu meio diferente. Aí. Olha, Como você machucou o está moleque. fazendo? O moleque saiu até torto. Olha lá, mais uma. Porque às vezes o menino tá com... Ei, professor, tá meio congestionado. Tomou... Isso é melhor que inalação, hein, Zé? Pô, isso aí descola tudo que tá no pulmão ali. Ou ajeita a coluna, né, Zé? Dá uma ajeitada também, né? Dá aquela travadinha. Não, o menino Vai ou racha. saiu meio precisando de uma rabiola, o menino vai dar um... Saiu torto. Chega, gente, vamos falar do Corinthians. Muito bem, tá aí o Zubeldia falando sobre dois personagens. Um que jogou e fez 2 gols e talvez tenha sido o melhor em campo, o Luciano. E outro que não só não jogou, como não viajou, como tá tipo o Vessone. Né? O Arnaldo vai explicar tudo. Eu queria só falar sobre o Rames, porque essa é a parte que me toca. Sim. Não tá aqui porque não é o melhor pro grupo. Que isso deve ser música para os torcedores do São Paulo ouvir um treinador que pensa no grupo e não no interesse pessoal do jogador, ou da direção, ou de seja lá quem for, né? Então, eu acho que é um caminho muito, muito bom que o Zubeldia já encontrou, é isso mesmo. Foram 7 minutos dele em campo, né? No último jogo, para ele perceber que não dá e acabou. Sim. É isso aí. 10 minutos talvez ele tenha ficado em campo. Bom, vamos falar sim da expulsão do jogador do Vitória, do zagueiro do Vitória, com 5 minutos de jogo e tal. Mas, Arnaldo, por favor, a questão do Zubeldia, falando de 2 jogadores, como eu falei, do Luciano, que fez 2 gols, e do Rames, que nem sequer viajou. Essa é uma boa conversa, porque acho que o Marcinho falou da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo, muitas vezes, eu acho que não é mais, mas era mais Rames do que Luciano. É verdade. Então era a coisa mais... Eu sempre falo que o Rames é o craque imaginário, ele nunca está na imagem. E o Luciano sempre está, essa é a diferença. Então o Luciano, ele é julgado por sempre estar. E o Rames por uma ideia que nunca se concretiza. E acho que nas palavras em espanhol, o Zubeldia colocou isso. Um sempre está, o outro nunca está. Eu dei uma chance. E no coletivo, ele não acrescenta ao coletivo. E não acrescentou desde que chegou. Essa vibe do time agora, essa nova toada, as comemorações dos gols, a vibração, não tem nada a ver com o Rames Rodrigues. Né? Ele não se encaixa nesse modelo. E tem uma coisa curiosa, ele não estava... Eu acho que fez certo o São Paulo. O São Paulo não colocou ele entre os machucados, porque ele não está machucado. O São Paulo tem 5 machucados, ele não está... Eu sempre falava, né? O jogo de Marabá, lembra que eu te falei? Não, de Belém contra o Águia de Marabá, que eram 11 ausências, 5 machucados, 5 preservados e o Rames. O Rames não estava nem entre os preservados e nem entre os machucados. Ele estava não relacionado. E é isso, o Rames não foi relacionado por opção do técnico. Ponto. Então a galera do São Paulo que ainda sonha com um craque imaginário, acho que agora com o Zubeldia mais firme, mais experiente, com mais cancha para lidar com a situação que o Carpini e o Rames foi uma das causas da queda do Carpini. Sem quem tá em cima ficar, né? Tem Claro. que jogar, tem que dar chance, É que né? aí, né? Aí acabou também, né? Tem outras coisas acontecendo no São Paulo, né? Assim, desde que o Zubeldia assumiu. Tem menos palpite, menos presença, menos cartola. Isso vai aos poucos mudando. E aí, em relação ao que está presente, que é o Luciano com a camisa 10 e todas as suas situações, o seu comportamento, os cartões e tudo mais, tem uma coisa inegável, que é o cara que faz gols. E, sobretudo, um cara que faz gols que abrem placares. Ele não faz gol do 4-0, como fazia o Pato, por exemplo. E outra vez ele fez o gol não só do 1-0, como logo depois que o Vitória fez o gol, empatou, ele faz o gol do 2-1. E isso que ele fala, para mim, é música para os ouvidos do Zubeldia. Eu e o meu staff, para quem não entendeu completamente, fomos rever todos os gols do Luciano pelo São Paulo entre 2020 e 2023. Pedi um compacto. Para quê? Não é para entender, na prática, com o auxílio de imagens,
não só sobre a característica do jogador, onde é mais viável ele jogar, porque essa é uma grande questão. Onde o Luciano joga? Isso. Se ele não é 9, se ele não é 10. Isso é muito importante. Porque é uma forma do técnico trabalhar com seus auxiliares sem ter tempo de treino. Queimar etapas, é isso. E é o que ele está fazendo. Não dá para ficar sentado. Será que vamos experimentar? Como é que funciona? Quando o time vier para jogar em São Paulo, acabar a maratona fora de casa, vai ter um monte de jogo fora de casa. E acho que foi interessante. O time foi montado. A gente já vai chegar na expulsão. É o que ele falou, não mostramos, mas ele falou: nós, treinadores, a gente monta o plano A. E aí, o jogo tem a expulsão de um adversário logo com 5 minutos. Começa a chover, o campo começa a bola a parar, aí são os planos B e C que são... O plano A é bonitão no papel, eu vou jogar no 3-5-2, foi o que ele decidiu. Pela primeira vez, aliás, é o quarto sistema diferente, a quarta escalação diferente desde que ele assumiu. Dessa vez, não com o trio na frente, não com André Silva, Luciano e Caleri, mas com o Nestor, que vai voltando ao meio, né, como um homem de meio de campo, e uma dupla de ataque, Luciano e Caleri, 3-5-2. É isso que ele montou. E na prática, isso funcionou. Claro que com o plano B em jogo, porque o São Paulo teve um a mais desde o começo e teve um campo super encharcado, mas funcionou. E as trocas dele foram boas também, né? Inclusive a troca no primeiro tempo. E a entrada do Galopo, e é a segunda vez que eu vejo o Galopo jogar na posição em que o Galopo deveria ter jogado desde que ele chegou ao São Paulo, mas ele nunca tinha jogado. É a meia-direita. Apoiador. É a meia-direita. O cara é destro, meia-direita, ele cria bastante por ali. Então tem uma série de pequenos acertos do Zubeldia nesse início. O aproveitamento maior do elenco do São Paulo, que é um elenco bom. E acho que isso explica um pouco essa série de vitórias fora de casa, além das expulsões dos adversários. O São Paulo teve expulsão antes mesmo de chegar ao Zubeldia, lá contra o Atlético Goianiense, jogo que ele assistiu, no jogo contra o Águia e no jogo contra o Vitória. Mas o São Paulo foi bem armado para esses jogos, antes mesmo das expulsões. E ele fala uma coisa, Marcini, também na entrevista, ele fala: o jogo de Goiânia foi o mais importante até agora. E não foi o jogo que eu trabalhei. Eu só assisti. Porque se não vence aquele primeiro jogo do Brasileiro, seriam 3 derrotas do Brasileiro naquela posição que a gente estava vendo lá. Animicamente o time não teria reagido. E ele viu o São Paulo jogar com 3 zagueiros, com o Luciano e Caleri mais à frente. E ganhou. Ele dá a felicitação ao Milton Cruz, que é uma forma dele trazer a galera para perto, mas ele tem razão, na prática, aquele jogo foi muito importante para o São Paulo. A vitória contra o Atlético Goianiense para o campeonato em si, para não ficar lá no... E ele já pôde assumir com um respiro. Então, agora a gente está vendo, quem acompanha o São Paulo, uma situação. Você tem o jogo para analisar, mas tem a entrevista do cara para analisar também. Né? Era um pouco diferente na época do Dorival, porque a entrevista do Dorival era só não tinha... Tinha profundidade. É o estilo do Dorival. Mas o Zubeldia, a gente vai ter bastante coisa para analisar do que ele fala também. O Igor aqui, o Massa, fala: Zubeldia está dando uma aula de adaptação tática e técnica ao Campeonato Brasileiro e aos jogadores. A fidelidade dele ao jogo e a energia mental do jogo que ele entrega é muito bom. O Zubeldia conhece o ambiente sul-americano. Baita técnico. Calma, são alguns jogos apenas, mas mudou bastante o São Paulo desde que ele chegou, né? Já tem... Estamos vendo uma outra coisa já. Eu vou pedir calma sempre, né? Porque não estou comparando os dois, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O São Paulo melhorou com o Zubeldia, o outro treinador é melhor do que o Carpini. Mas o Carpini começou com uma euforia muito grande, né? Quebrando um tabu e ganhando um título. Então, é bom a gente sempre fazer essa ressalva, porque o torcedor pode, às vezes, né, ficar inebriado pelo jeito, pela comunicação dele, pela forma, né? E isso, de fato, é algo hoje fundamental no futebol mundial, não é brasileiro. O treinador tem um papel que vai, às vezes, além daquilo que ele faz no método do dia a dia. O cara tem um método que é legal, que é bom, que é moderno e tal, que ele usa, mas o que me chama a atenção é a forma como os auxiliares participam do jogo. A forma como os auxiliares os socorrem, né? Porque é impossível
um treinador prestar atenção nos milhares de detalhes que envolvem um jogo de futebol. Ainda mais para ele que está, neste momento, vai a Belém, volta de Belém, vai a Salvador, volta a Salvador, agora vai para o deserto, volta do deserto, entendeu? Então, todas essas horas de viagem, de aeroporto, por mais que o São Paulo tenha o seu avião também para viajar, tudo isso é um tempo que, se você juntar tudo, você vai ter um dia e meio a menos em que você poderia estar se adaptando melhor ao clube, ao Milton Cruz, a conhecer quem é quem, o porteiro, os caras que ajudam lá no staff, né? Então, esse é um trabalho que parece começar bem, enraizado, né? Fica aqui a minha preocupação com o gol que o São Paulo levou. Não pode, você tem um jogador a mais, não pode levar um gol desse. E fica também aqui, eu tava vendo o jogo, falei, pô, mas ele tá com 3 zagueiros, não vai mexer. O Vitória tem um cara lá na frente, e aí ele troca o Bobadilha com cartão amarelo, entra o Galopo, toma cartão amarelo na primeira bola. Falei, bom, falei, enfim, mas, sim, pô, verdade. Caramba. Você fala, pô, imagino que ele tenha trocado Bobadilha por causa do cartão amarelo, né? Mas o usual, natural, até que se faz muito no Brasil, seria trocar um zagueiro. Porque os 3 estavam, né, apertando o São Paulo, o Vitória no campo de defesa, mas capacidade de criação era difícil, né? Então ele poderia ter trocado um zagueiro ali, mas ele esperou para ver, e acho que contou também com a questão do gramado, como é que esse gramado vai estar, que banco que eu tenho para colocar em campo, que jogadores, que características eu tenho para colocar em campo. Enfim, é uma boa reação do São Paulo. Vencer fora de casa é fundamental. Essas 2 vitórias do São Paulo contra times que vão melhorar no campeonato, vão brigar para não cair, mas vão melhorar. O Atlético Goianiense em casa não vai ser fácil, o Vitória em casa vai melhorar, esses times vão melhorar. Então essas vitórias contra essas equipes que lá no final você não vai lembrar, né? Elas são fundamentais para você ir adquirindo, né, corpo no campeonato para chegar depois de 10 rodadas, na 11ª rodada, e você olhar e falar, bom, onde eu tô, o que eu tenho pela frente, quais são as competições, porque o início é muito importante. Galera, é isso, pessoal, falando sobre o São Paulo, que vem dessa crescente nos últimos jogos, após a chegada do Zubeldia, o time ganhou, né, um ânimo a mais, está ganhando confiança a cada jogo, a cada partida, e essas vitórias são muito importantes. Essa semana tem Libertadores, jogo fora de casa. São Paulo que jogou contra o Águia de Marabá fora de casa, depois Vitória e depois vai enfrentar, né? Agora vai enfrentar o Cobressal fora de casa. Essa maratona de jogos fora de casa. O calendário, né, bem apertado com muitos jogos, mas o importante é que o time está se saindo muito bem, conseguindo resultados importantes. Ontem, mais uma excelente vitória, mais 3 pontos no Brasileiro. Aquilo que era bem difícil da gente ver no ano passado, né, que era o São Paulo vencer fora de casa. Esse ano já começando muito bem. Já tem 2 vitórias fora de casa. O Zubeldia chegou recentemente, está fazendo um bom trabalho. A expectativa do torcedor é para que continue assim, né? O time continue evoluindo. O Rames Rodrigues acho que é um problema, né, para o São Paulo. Ele chegou, até agora não mostrou ali que quer jogar mesmo no São Paulo. Parece que ele ainda não entendeu a grandeza do clube do São Paulo, que é um time gigante. Treina no São Paulo para jogar na seleção, até porque quando ele vai lá para a seleção colombiana, joga muito bem. Já do São Paulo, quando entra, é um jogador preguiçoso, andando em campo, e às vezes acaba até comprometendo o time. O Zubeldia não vai colocar o Rames Rodrigues se ele entrar desse jeito nas partidas, né? Entrar sem vontade, sem dedicação. O André Silva, que chegou recentemente, é um jogador dedicado, né, que sempre que entra está ajudando demais o time, está fazendo gols importantes. É um jogador que entra com muita raça, com muita vontade. Já o Rames Rodrigues é totalmente diferente. E o São Paulo não vai adaptar ali, o Zubeldia não vai adaptar o estilo de jogo do São Paulo para favorecer, né, o Rames Rodrigues. Ele que tem que se adaptar ao São Paulo. Então é bem complicada essa situação. E eu acho que é bem difícil, né, do Rames conseguir jogar nesse time. Ainda mais agora com esses jogadores que estão voando, o Luciano mesmo,
está sendo um dos destaques aí após essa chegada, não só agora após a chegada do Zubeldia. O Luciano sempre foi um jogador importante, mas agora nesses últimos jogos ele vem crescendo bastante, tanto é que ontem marcou 2 gols, ainda tem o Lucas para voltar, tem o Rato. Então a situação do Rames Rodrigues é bem complicada. Ele tecnicamente, né, dispensa comentários, mas o problema é que não está se mostrando ali, mostrando, né, que quer jogar mesmo do São Paulo. Às vezes que teve oportunidade, com o Carpini não jogou bem, e com o Zubeldia ainda nem jogou, né? Com o Zubeldia nas últimas 2 partidas não foi relacionado, então acredito que vai ser bem difícil, né? Ele se firmar aí nesse time do São Paulo, no time titular, mas vamos aguardar, né? O importante é que o time está crescendo, está evoluindo, e o Rames pode ser até um problema aí, colocando ele, pode comprometer o estilo de jogo, sei lá, porque ele não está jogando bem, não fez aquele grande jogo, né, pelo São Paulo. Às vezes que entrou está deixando a desejar. Deixe sua opinião nos comentários, o que você acha? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.